Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Benja analisando o jogo entre Fluminense e Corinthians. Em jogo morno, o Corinthians marca no segundo tempo e bate o Flu no Maracanã. Mesmo desfalcado, o Timão sobe para o nono lugar no Brasileirão e ultrapassa o Tricolor, que atuou com as reservas. Vamos acompanhar aí. E já vamos começar rasgando, né? Ô, meu pequeno menino, sangue do meu sangue. Gostou do Corinthians? O primeiro tempo foi o dose, hein? Ô, Benja, vamos lá. Primeiro, por partes aí. Boa tarde a todos. Com relação ao jogo do Corinthians, uma coisa é o resultado, claro. A gente tem que realmente dar graças a Deus aí pelo que o Corinthians conseguiu fazer no Rio de Janeiro, trazer 3 pontos para São Paulo. Livra o Corinthians de uma zona incômoda, porque o Corinthians aí até antes de começar a rodada estava 4 pontos do Z4. Então essa vitória traz para o Corinthians aí uma tranquilidade, que hoje o Corinthians ele se distancia e vai para a parte de cima da tabela. Porém, o resultado de ontem, Benja, foi muito melhor do que o rendimento. Aí vão falar, mano, mas o Corinthians ele estava desfalcado, não jogou uma série de jogadores, como o Martínez, o Bidon, o Garro foi cortado no aquecimento, o Yuri começou no banco, o Memphis também estava fora, concordo. Porém... Ranieri, Charles. Ranieri. Não, que o Charles também, graças a Deus que não jogou. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao time do Corinthians, era um time modificado. Era um time desfalcado, fato, contra um Fluminense reserva. Então, eu esperava mais desse time do Corinthians, mesmo desfalcado, do que, apresentaram contra um Fluminense reserva. O Fluminense está focado no jogo da Sul-Americana. Então, é nítido que o Corinthians tinha que apresentar mais do que apresentou. O Corinthians, Benja, ele ganhou o jogo sem dar um chute no gol, porque o gol que entrou foi um cruzamento, que foi na direção do gol e a bola acabou entrando. Então, eu esperava um pouco mais, aí, principalmente desses jogadores que não estavam jogando. A gente pode debater, talvez, o porquê o Corinthians não rendeu também. O Corinthians com 3 zagueiros, é uma adaptação que o Dorival tem feito, inclusive para tentar suprir as ausências de jogadores que saíram. Colocou ali o Angileri para jogar de zagueiro pela esquerda, o Bidu fazendo aí praticamente aí um ala, assim como o Mateuzinho na direita. Os 2 volantes do Corinthians, para mim, ontem foram muito mal. O Rian, ele não consegue criar nada. O Maicon, infelizmente, ontem também não teve, talvez, aí o poder de criação que levasse o Corinthians a ter um pouco mais de perigo contra o Fluminense. O Corinthians ele jogou com 3 atacantes ali na frente, com o Vitinho, com o Guinegão e acabou também, infelizmente, o Kaique entrando aí também mal nessa partida de ontem, Abel. Mas, cara, eram 3 caras lá na frente que praticamente não pegavam na bola. A bola saía da defesa pro ataque no chutão. O Kaique, mais uma vez, ele recebeu uma oportunidade e não conseguiu entregar. O Guinegão correndo sozinho que nem um doido. O Vitinho também pouco participativo. Então, infelizmente, cara, o time do Corinthians, ele jogou pro gasto. Mas, graças a Deus, conseguiu uma vitória. Porque a situação ia ficar feia se o Corinthians empatasse ontem. É para comemorar mesmo o resultado. O jogo, como o Ben já falou, deu sono, principalmente o primeiro tempo. O Fluminense pensando na Sul-Americana, muita reclamação de torcedor do Fluminense, porque o Renato escalou o time reserva. E o Corinthians, com todos esses desfalques, pelo menos na parte defensiva, né? Mais um jogo sem sofrer gol, o esquema lá com 3 zagueiros, o Angileri jogando mais pelo lado esquerdo na zaga, mas realmente, do meio para frente, foi um nada o Corinthians. Foi um nada, uma bola que foi no gol. Aí teve a eficiência, que na verdade nem um chute foi um cruzamento mesmo do Mateuzinho. Aliás, a arbitragem durante o jogo deu o gol ali pro Ramalho, mas o próprio Ramalho, depois do jogo, ele admitiu que a bola não toca na cabeça dele, é gol do Mateuzinho. Agora, mérito do Corinthians, o único chute que foi ao gol, ele ter acertado, realmente ficou devendo, mas eu não seria tão corneta não, viu, como o Mano está sendo, porque com tantos desfalques, falta entrosamento também, muitos garotos no Corinthians. Além do garoto do André, que entrou no segundo tempo, me pareceu ser um bom jogador, é muito cedo ainda para falar, primeiro jogo dele, né, no profissional, mas ontem o Guinegão também não fez nada, mas pouco chegou para ele. Foi mais à vontade. O Guinegão é nós, velho, o Guinegão é da Fiel. É o Viola dos tempos modernos. É o Viola, cara, o Guinegão é algo que faltava para esse time do Corinthians. Porque tudo Nutella hoje no mundo, né? E o Corinthians não é diferente do resto do mundo. O Corinthians precisa ter jogador assim, meu. Precisa ter. Teve Zé Maria, teve Vladimir. O Corinthians precisa ter jogador com a cara do Corinthians, velho. Às vezes, tecnicamente, o cara nem é um fenômeno, né? Mas tem a cara. Esse Guinegão tem a cara, é Guinegão. Precisa ter isso, cara. E ele se entrega sempre. Hoje em dia o cara chama Carlos Alberto Marcondes, André de Albuquerque Silva. Os caras têm até nome de advogado. É Guinegão mesmo, Abel. Fala aí. Não, se bobear ia ser... Porque na camisa tá escrito Guilherme. Ah, que Guilherme? Pô, ela é Guinegão. Se bobear ia ser Guilherme Silva, então, Guilherme cara, Matos. Guinegão é raiz, né? Guinegão é raiz, é Corinthians isso aí, né? Eu gosto. É igual o
rola, pô, sabe? Às vezes vai aos trancos e barrancos. É isso que o torcedor do Corinthians quer. Birubiru, É isso, Tupanzinho. pô. Sabe? Até. E outra coisa, hein? Eu já falei 500 vezes. Jogo sábado, 9 da noite, é de chutar o. É muito ruim, cara. Sábado à noite não é uma hora de jogo, cara. Se o jogo for bom, eu gosto. Eu não, velho. Mas é que tá, você vende a alma pro diabo, Benjamin? Você tá sujeito sábado, 9 da noite, cara. Mas é que tá, irmão, você vende a alma pro diabo. Você acha que a emissora que detém os direitos de televisão vai colocar um jogo às 4, um jogo às 7h30 e um jogo às 9? Ou ele coloca os 4 jogos ou 3 jogos? E aí você dá um azar de pegar um jogo que nem ontem ruim pra caçamba. Então, é bom pra dormir, pô. Então, aí você já pô, sábado à noite, das 9h30, eu tava no sofá lá vendo o jogo, eu tava assim, ó. Não acontecia nada. Foi ruim mesmo. É muito ruim. No final das contas ganhou, pô. Pelado. Não, eu tô discutindo outra coisa. Não tô discutindo agora a vitória do Corinthians, tô discutindo que o futebol, gente, não é sábado, 9 da noite, cara. Sabe que, pô, põe segunda, 9 da noite, que é um dia que não tem futebol, que as pessoas estão em casa. Bacana. Quem paga, escolhe o horário. No Brasil é assim. Tudo bem, mas quem assiste tem o direito de opinar. Então, mas se dane quem assiste. Tudo Geralmente bem, quem compra pensa isso. Mas quem paga tem o direito de colocar a hora que quer e quem assiste tem o direito de opinar. Se fosse um jogaço, 4-3 pro Corinthians, também não. com trocentas chances de gol, você ia gostar. Também não ia gostar, você não ia arrancar. Não, sábado, 9 da noite, no horário de futebol, cara. Sabe, não é. Tem coisas, o mundo mudou, muita coisa o mundo mudou pra melhor, muita coisa o mundo mudou pra pior. Mas se põe segunda, 9 da noite, você encheu o saco também, igual o Silvério falava. Eu acabei de falar que segunda, 9 da noite é um dia legal pra caramba pra ter futebol, porque... Por que é legal? Uma porcaria. Aí se for domingo, 11 da manhã, também reclamo. Pô, mas domingo, 11 da manhã é horário de quê, velho? De quê? De acordar, irmão. Que acordar, cara? Parece morto, velho. Tem coisas. Domingo 11 da manhã eu tô lá babando na cama ainda. Domingo, velho, estamos lá pedalando, sai pra pedalar. Lá. Vai ver o jogo. Pô, vai correr, galera. Pô, domingo 11 da manhã é na hora de futebol. Deixa eu falar um negócio pra você. Tem coisas que mudaram pra melhor, tem coisas que mudaram pra pior. Eu vou falar só do futebol. As coisas do futebol, mudou muito mais coisa pra pior do que pra melhor. Por exemplo, os times entrar em campo junto, é ridículo. Junto com o árbitro, é ridículo. Futebol, clássico. Eu cresci sabendo que domingo, 4 da tarde, era clássico. E com 2 torcidas. Calma, eu vou chegar nisso. Então era 4 da tarde, eu sabia que ia ter Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, e bibibi, bababá. Agora, velho, é isso. É sábado às 6, domingo às 9, sábado às 9, domingo às 11. E aí tem hoje, sei lá se tem hoje. Agora os caras põem domingo 8 da noite, 9 da noite. 6h30. Hã? Tá louco, velho. É muito ruim isso. Ai, o Benja só reclama. Não tô reclamando, cara. Eu tô constatando um fato. Domingo combina com samba pra você? Você falou que o sol samba, apareceu porque o Corinthians... Eu me lembrei de um samba. O samba pra mim não... Qual samba? O samba pra mim, com todo respeito, ele não combina comigo com nada, porque não é o estilo que eu aprecio, mas respeito. Mas o samba pra mim não combina, porque eu não sou um cara do samba. Você falou que o Corinthians ganhou, o sol apareceu. Eu me lembrei de uma música. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Quem é o autor? Quem canta? Menor ideia. Fala aí, mano. Quem canta? Nelson Cavaquinho. Bete Carvalho gravou. Falar nisso, uma menção honrosa que o Brasil perdeu um baita músico ontem. Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal. O homem era um gênio. Hermeto Pascoal, um gênio. Agora, mas é um bom resultado. Agora, sabe uma coisa que eu também não gosto? Diga lá. Eu vou te falar. Outra coisa que eu detesto. Se vocês quiserem que a gente pare aí para atrapalhar vocês, a gente para. Não, porque a gente tá ouvindo, vocês querem, a gente para aqui. Ó, deixa eu falar um negócio. O Corinthians passou na semifinal, passou para a semifinal da Copa do Brasil, né? O jogo não pode ser daqui 1 ano e meio, cara. Eu também concordo. Perde Isso é ridículo, velho. Hã? A CBF mudou a tabela, né? Então, mas acabou agora. Quando que vai ser o próximo jogo? Novembro. Então tá errado. Dezembro. Quando chegar, você até já esqueceu o que teve antes. Aí você não sabe o que vai acontecer. Mas pro Corinthians foi bom. O Corinthians foi bom. O Corinthians tá com um monte de jogador mas eu não tô na oficina, irmão. No departamento médico, o Corinthians não Mas você é muito egoísta. Eu não tô pensando no Corinthians. Eu tô pensando no campeonato. Não, mas é que tá. Isso aí é um sinal divino, irmão. É um sinal divino. É a multiplicação dos Quem vai fazer a final da Copa do Brasil? Pra mim, Corinthians e Vasco.
E você, Abel? Cruzeiro e... Você é anti, cara. Cruzeiro tem mais time que o Corinthians. Você não pediu minha opinião? O Corinthians é reforçado de todo mundo? Você não pediu minha opinião? Tem mais time, mas... O Carrilho pode ser que volte agora já em outubro. Um cara que estava praticamente descartado na temporada 2025. Já estão tratando até com otimismo o retorno dele. O Corinthians vai ter o retorno, de fato, ali do Yuri Alberto, que vai estar 100%, o próprio Memphis, enfim. O Garro, que vai agora também fazer um trabalho para recuperação muscular. Teve ontem um desconforto na panturrilha, mas para novembro, contra o Cruzeiro, vai estar 100%. Olha, o receio que eu tenho de fazer essa final lá em dezembro é de que até lá já aumenta mais 200 milhões a dívida. Porque aumentou agora de novo, vocês viram? Já saiu. Em 2.600. Já aumentou. O Corinthians já teve um déficit agora no primeiro semestre de quase 70 milhões de reais. É uma vergonha, né? É uma vergonha, cara. Cadê o Edinho? O Edinho sai para o almoço na hora do programa. Aí ele esquece aqui. Olha lá. Deve 60 milhões, a dívida já foi para 2.600. Agora os caras não têm pressa com o Félix Torres, velho. Como não tem pressa, você tá maluco? Ô, Benja, se o Corinthians tomar um segundo transfer ban em cima desse... Não vai tomar, porque teve um negócio que o Corinthians fez uma proposta. Então, mas vírgula, não vai tomar vírgula. O Corinthians, ele tá confiando nisso, porque o Corinthians apresentou aí pra FIFA, em sua defesa, o fato de ele ter apresentado aí pro time do Félix Torres, do Santos Laguna, uma proposta de pagar 70% à vista do que ele devia, e o clube lá não quis aceitar. A FIFA meio que tentou intervir, falando, e aí, não tem acordo? Os caras falaram, não. Porque isso é trânsito em julgado, o Corinthians perdeu já no CAS. Então, Benja, acontecendo o próximo transfer ban, aí não se sabe o que vai acontecer. É veredito da FIFA. Pode ocasionar a perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro ou pode ser uma segunda janela de impedimento de contratações. Mas não dá para saber o que vai acontecer de fato, não. Mas que é uma vergonha, Agora falar, não estou preocupado com o transfer ban, não está preocupado aqui para vocês que não está preocupado. Perde 6 pontos no Campeonato Brasileiro para ver o que acontece. E o pior vai para ver para onde vai. O Corinthians incentiva o calote. O Romeu Tuma Júnior, semana passada, ou retrasado, falou que não tem que pagar o estádio, que tem que enrolar, não dá para pagar agora. É outro absurdo. Hã? É outro absurdo. Por sinal, quem é o presidente do Corinthians? É o Osmar Stabile. Não sei se é o que manda. Então, o Tuma acha que ele manda. Mas quem está nominalmente lá no cargo é o Stabile. Mano, quem é o presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras? Não sei. Abel. Não sei. Quem é o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo? Não sei. Abel. Não tenho a menor ideia. E do Santos? Também não. E do Santos? Também não sei. O do Vasco, quem é? Não sei. Quem é? Não sei. O do Corinthians, quem é? O meu Tuma Júnior. Quem é, Abel? O meu Tuma Júnior. Eu não sei, cara. Eu acho que está na hora do Osmar Stabile. O Osmar Stabile já ganhou a eleição. Eu não vou ficar aqui agora descascando mais o cara. Está na hora do Osmar ser o presidente que seja o responsável por começar a faxina dentro do Corinthians. A limpar o clube. Mas ele começou. Então, ele entregou a documentação que o Ministério Público pediu e o próprio Tuma não estava querendo dar na mão do promotor. Ele não estava querendo dar? Ali internamente diziam que ele não estava afim de entregar na mão desse promotor. Mas qual o motivo? Não sei. Ele falou, vamos disponibilizar para a justiça, mas na mão do promotor não era para dar. E o Osmar Stabile parece que bateu o pé e entregou na mão do promotor. Então é isso que o Osmar tem que fazer. Quem tem que falar em nome do Corinthians é o presidente do Corinthians. Quem tem que tomar as atitudes é o presidente do Corinthians. E acabou. O regime dentro do Corinthians é presidencialista. Então, Osmar Stabile, assuma a rédea, é isso mesmo. E quem manda é você. Agora, o Romeu vai lá e fala que não tem que pagar o estádio. Então, esse é um ponto, Benja, que o próprio Osmar Stabile deveria repreendê-lo publicamente. Porque eu acho que você não quem é o presidente sou eu. Exato, porque o presidente do conselho, primeiro, que ele não tem alçada para falar que o clube deve ou não fazer, inclusive com relação a pagamento. E segundo, propagar uma imoralidade dessa publicamente é vergonhoso, turma. Desculpa, essa sua declaração poderia adubar a América do Sul inteira. De tanta bobagem que você falou ali. Cara, é ridículo o Corinthians vivendo a situação financeira que vive e você ainda propagar uma situação dessa. Porque, Benja, na boa, se você pega um CEO da Caixa Econômica Federal, que até pudesse estar propenso a uma negociação, tentar flexibilizar o pagamento, enfim. Quando ele ouve um negócio desse, dá a impressão que você está... Você vai negociar com um cara que está falando que não quer pagar? Exato, é uma burrice sem tamanho. É uma burrice sem tamanho.
O burrinho do Shurek sentiria vergonha dessa declaração, o Romeu Tomás Júnior. Tá de brincadeira. Perde ainda mais credibilidade, né? Óbvio que perde. E eu não sei até que ponto que ele não fez isso para justamente perder ainda mais. Porque quem não está no poder, Benjamin, quer assumir o poder. Mesmo que o barco esteja afundando, esses caras querem morrer igual aquele cara do Titanic, com a varinha para cima. Ó, eu que tô aqui, eu que tô mandando. Esses caras, eles pensam mais no próprio traseiro, para não usar um outro termo, do que realmente no bem do clube. É um absurdo. E eu não sei até que ponto, Benja, que de verdade essa declaração não foi para dinamitar ainda mais o ambiente. Porque ele tinha tudo para calar a boca, já que não é da alçada dele, e ficar quieto. O Conselho Deliberativo, Tuma, ele tem problemas muito maiores para serem analisados, inclusive com relação à parte ética do clube, que vocês têm que votar realmente aí para afastar esses três daí de dentro, Duílio, Augusto Melo e Andrei Sanches, e é nesses que você tem que estar concentrado, não na dívida do estádio, não no que está acontecendo nas finanças do clube. Isso daí não é a sua alçada. A sua alçada, quando você precisa realmente falar bravo na mídia, você não faz. Eu estou esperando as suas nobres palavras que você usou contra o Augusto Melo, para falar do Augusto, que você era um leão naquela época, para usar esse mesmo verbo, sabe? Esse mesmo calor nas suas declarações com relação ao seu Andrei Sanches. E até agora, vamos ver o que diz o Estatuto, não podemos agir contra o Estatuto, quero votar no Estatuto e colocar, por exemplo, o Corinthians é tão indecente, cara, que na próxima votação que eles vão fazer, eles estão tentando mudar o Estatuto, e eles vão fazer aí uma prévia, antes de levar para a Assembleia Geral, Benja, eles vão fazer uma prévia do que pode ser e eles vão querer incrementar ali esse tópico. Uso do cartão corporativo. Qualquer empresa decente que tem ali um presidente, um diretor, ele sabe que ele só deve usar um cartão corporativo para despesas profissionais, quando ele está representando o clube, quando ele está ali em algum momento ali junto com o Corinthians, vai pagar uma conta do Corinthians, uma hospedagem do Corinthians, uma passagem aérea do Corinthians, ele faz o uso do cartão corporativo. Ou ele vai negociar um jogador na Europa, ele faz o uso do cartão corporativo para jantar, para comprar passagem. Agora, em Fernando de Noronha, no Réveillon, não é. Por exemplo, comprar Tadala Fila, você vai alegar o quê? Para cartão corporativo? Ah, não, eu precisava estar ereto para negociar com alguém. Tá de brincadeira. E a explicação de que... Em um jogo com ritmo lento, o desfalcado Corinthians venceu o time reserva do Fluminense por 1-0 na noite deste sábado no Maracanã, pela 23ª rodada. O gol da partida saiu já na etapa final, em cobrança de falta levantada por Mateuzinho, que passou por todo mundo e parou no cantinho de Fábio. Com o resultado, o Timão chega aos 29 pontos no Brasileirão, sobe para 9º lugar e ultrapassa o próprio tricolor na tabela. Em ritmo bastante lento, o Fluminense e Corinthians fizeram 45 minutos de pouquíssimas emoções e praticamente não deram trabalho aos goleiros adversários. A primeira finalização do jogo aconteceu somente aos 22 minutos, e a única chance mais clara de abrir o placar esteve sob responsabilidade de Cano, aos 31. Em cabeceio livre na área, depois de cruzamento de Ganso, mas Hugo Souza defendeu sem dificuldade, e ficou somente nisso. A etapa final reservou um pouco mais de movimentação de ambas as equipes. No entanto, as dificuldades para transformar o suor em chances claras eram nítidas tanto para o Fluminense quanto para o Corinthians. Renato Gaúcho promoveu as entradas de Lúcio Acosta e Riquelme, que deram maior dinâmica ao sistema ofensivo tricolor. O Corinthians, por sua vez, buscava espetar em jogadas de contra-ataque, mas pouco ameaçava e tinha dificuldade de finalizar a gol. Mesmo assim, os visitantes chegaram ao gol em jogada praticamente sem querer. Mateuzinho cobrou falta, André Ramalho tentou cabecear, mas não conseguiu encostar na bola e enganou Fábio. O cruzamento foi morrer no fundo das redes do Fluminense. O tricolor até produziu mais do que na primeira etapa, mas não foi eficiente. Aos 18, Lima teve boa chance, mas parou em defesa de Hugo Souza. Depois, já com o placar aberto, Cano teve a chance de empatar em cabeceio cruzado, mas mandou para fora. No fim, vitória do Timão no Maracanã. No lance do gol do Corinthians, Mateuzinho cobrou falta para André Ramalho, que subiu sozinho e tentou desviar. Mas a imagem não deixa claro se há um toque leve do defensor ou se a cobrança foi direta para o gol. Durante a transmissão, a equipe de arbitragem havia afirmado que o gol seria do zagueiro. Mas o próprio André Ramalho disse na entrevista pós-jogo que sentiu apenas o vento da bola. E a súmula da partida
em seguida, confirmou o gol do lateral direito. O resultado afasta ainda mais o Corinthians da zona de rebaixamento. O time de Dorival Júnior chega ao terceiro jogo sem derrotas na competição e ultrapassa o próprio Fluminense na tabela. Agora o Timão ocupa a 9ª posição com 29 pontos, enquanto o Tricolor estaciona nos 28 pontos em 10º lugar. Na próxima rodada, o time paulista viaja ao Recife para encarar o Sport na Ilha do Retiro, no próximo domingo, às 17h30.